46ª lição de Unsrichiano, 46. Lektion. Vamos avançar consideravelmente no que resta dos principais interrogativos do Unsrichiano. Vamos falar das construções interrogativas was, fa was e warum, além da conjunção weil. Los schon gleich dann like. Vamos começar falando da construção was-fa. Já aprendemos em aulas passadas que was significa o que e fa significa basicamente para. Mas quando você combina os dois, escrevendo was seguido de fa, você obtém o que em português traduziríamos como qual ou que. Basicamente, was-fa é usado quando se busca identificar um entre vários. Vamos ver exemplos. Was für Film du heute gucken? Qual filme vamos assistir hoje? Que filme vamos assistir hoje? Was für Wein wollt ihr trinken? Qual vinho vocês querem beber? A resposta, é claro, vai ser sempre o item dentre os disponíveis que for o correto de acordo com a pergunta. Was für Wein wollt ihr trinken? Meia wollen der Merlot. Queremos o Merlot. Was für Früchte muss ich denn kaufen? Quais frutas preciso comprar para eles? Granatäpfel, Pecamota und Trauben. Romãs, bergamotas e uvas. Was für Blusa hast du gern? De que blusa você gosta? In was für Haus wohnst du? Em qual casa você mora? Você também pode usar was für sem ser seguido de um substantivo. Was für tun ich an? Qual é o visto? Simples, não é? Independente do gênero, número ou caso gramatical, você sempre usa was für. Agora você também pode inverter was e fa e formar fa was. Nesse caso, podemos traduzir literalmente a construção como para que ou pelo que em português. Fa was é usado para questionar o propósito de algo. E a resposta quase sempre vai incluir a preposição fa apresentando um substantivo ou a construção fa-se para uma oração subordinada dizendo propósito, como as que vimos na lição passada. Vamos ver exemplos. Fa was dankst du mir? Pelo que você está me agradecendo? Für deine Hilfe mit dem Fest. Pela sua ajuda com a festa. Für was ist der Tee gut? Para que esse chá é bom? Der ist gut für Kopfweh. Ele é bom para dor de cabeça. Für was wollt ihr eine Television kaufen? Para que vocês querem comprar uma televisão? Für Netflix gucken. Para assistir Netflix. Für was brauchst du eine Axt? Para que você precisa de um machado? Für Holzhacken. Para cortar madeira. Se você quer mais informações sobre eventuais palavras que aparecem nos exemplos e que você ainda não conhece, confere no meu dicionário Unsrichiano português disponível para baixar lá no meu blog, hunsrich.org. A versão mais atualizada foi postada em abril de 2021, mas o dicionário está em constante atualização e centenas de verbetes novos já foram inclusos. No momento, uma atualização mensal do dicionário está disponível apenas para apoiadores do canal. Então, se você tem interesse em manter uma versão sempre atualizada, que recebe centenas de vocábulos adicionais a cada mês, dá uma olhada lá no Catarse e considere se tornar um apoiador do canal também. Antes de apresentarmos a última interrogativa de hoje, vamos aprender mais uma conjunção, val ou vel. Já vimos numa lição passada que as conjunções em Unsrichiano se dividem em dois tipos. O primeiro tipo são as conjunções coordenativas. Elas ligam dois elementos de igual peso numa frase. As que aprendemos foram e ava, mas. Podemos usá-las para conectar duas orações que são tratadas igualmente. Der Mann guckt Television und seine Frau liest ein Buch im Zimmer. O homem assiste televisão e sua esposa lê um livro no quarto. Conecta as duas orações, e as duas mantêm a ordem típica dos elementos, com o verbo em segunda posição. O mesmo acontece se usamos ava. Der Hund hat Hunger, aber der Mann gibt ihm kein Essen. O cachorro tem fome, mas o homem não lhe dá comida. De novo, o verbo fica em segunda posição em ambas as orações da frase. Outro tipo de conjunção são as conjunções subordinativas. Elas ligam uma oração principal a uma oração subordinada. Já vimos três delas: wo, onde, se
que não tem bem uma tradução para o português, e faça, que significa para. Orações subordinadas sempre ficam com o verbo conjugado no final, né? Então, quando uma oração é inserida com essas conjunções, o verbo passa para o fim da frase. Ich wohne im Haus, wo mein Großeltern gelebt haben. Moro na casa onde meus avós viviam. Veja como na oração subordinada, wo mein Großeltern gelebt haben, o verbo conjugado fica no final da frase. Ich brauche Zucker für ein Bolo zu backen. Preciso de açúcar para assar um bolo. Orações subordinadas introduzidas com se têm esse comportamento um pouco peculiar de não deixar a conjunção se no começo delas. E como elas sempre estão no infinitivo, elas realmente não poderiam ter outra ordem dos constituintes. Então a conjunção vo aqui é o exemplo mais adequado de uma conjunção subordinativa típica. Mas a diferença entre os dois tipos é essa. Conjunções coordenativas não alteram a ordem dos elementos de nenhuma das duas orações que conectam. Conjunções subordinativas alteram a ordem dos elementos da oração subordinada, jogando o verbo para o final dela. Bem, a conjunção que vamos aprender agora é val ou vel. Alguns falantes dizem val e outros dizem vel. Como eu falo val, vou usar dessa forma nas lições. Mas, como sempre, você pode usar vel sem problemas. A melhor tradução dessa conjunção para o português é porque. Ela introduz uma oração que explica o motivo do que é declarado na oração principal. Ela é uma conjunção coordenativa ou subordinativa? Bom, tradicionalmente ela é uma subordinativa, o que força o verbo para o final da frase. Mas ela também é frequentemente tratada como coordenativa, de forma que os elementos na frase não mudam de ordem. Vamos ver exemplos para entender isso melhor. Ich tu einen Tierdoktор rufen, weil mein Hund krank ist. Vou chamar um veterinário porque meu cachorro está doente. Veja como na frase mein Hund krank ist, meu cachorro está doente, o verbo está no final da frase como numa oração subordinada. Essa é a ordem clássica dos elementos. Mas muitas pessoas dizem também Ich tu einen Tierdoktor rufen, weil mein Hund ist krank, deixando o verbo na segunda posição como em qualquer frase normal. Nesse caso, então o val está sendo tratado como uma conjunção coordenativa e não subordinativa. Qual forma usar então? A que você quiser. Você vai ser compreendido de qualquer forma. Heute bleiben wir daheim, weil das Wetter schlecht ist. Hoje ficaremos em casa porque o tempo está ruim. Heute bleiben wir daheim, weil das Wetter ist schlecht. Nessa frase, podemos ver o pronome meia se tornando enclítico com o verbo bleiben. Vimos também como a conjunção wo também torna os pronomes pessoais que vêm depois dela enclíticos, né? Die Stadt, wo ich wohne, ist bei der Rio. A cidade onde mora é junto ao rio. E essa forma enclítica dos pronomes na conjunção wo até faz com que ele receba um st quando seguido de tu. Die Stadt, wo du wohnst, ist bei der Rio. E um de quando seguido de eia. Die Stadt, wo wohnt, ist bei der Rio. Pois bem, a conjunção val também torna os pronomes enclíticos, mas só se for tratada como conjunção subordinativa. Ich bin traurig, weil du nicht kommst. Estou triste porque você não veio. Agora, se você tratá-la como uma conjunção coordenativa, você diz Ich bin traurig, weil du bist nicht komm. Ich nehme einen Schirm, weil's heute regnen tut. Eu levo um guarda-chuva porque hoje está chovendo. Ich nehme einen Schirm, weil es tut heute regnen. Geht nicht schaffen, weil krank ist. Ele não vai trabalhar porque está doente. Perceba como o val não recebe um D no final quando eia é o pronome enclítico, diferente do que acontece com vo. Isso provavelmente é resultado de essa conjunção terminar com uma consoante. Veremos em lições futuras mais conjunções subordinativas e em todas elas um D só é acrescentado com um eia enclítico se ela termina com vogal. Agora com tu, o st sempre aparece. Aqui o eia se tornou enclítico de novo porque val foi tratado como uma conjunção subordinativa que mandou o verbo para o final da frase. Geht nicht schaffen, weil krank ist. Se for tratado como uma coordenativa, temos geht nicht schaffen,
Val är krank. Bem, acho que com esses exemplos ficou claro como usar a conjunção val, né? Você pode tratá-la como uma conjunção subordinativa quando o verbo conjugado passa para o final da oração que vem depois dela, ou como uma conjunção coordenativa, quando o verbo segue na segunda posição na oração depois dela. Se ela for uma conjunção subordinativa, pronomes pessoais se tornam enclíticos. Se for uma conjunção coordenativa, eles não se tornam enclíticos, como também não se tornam em outras conjunções desse tipo, como e ava. Agora vamos abordar então a terceira interrogativa dessa lição, varom. A melhor tradução para o português desse advérbio interrogativo é por quê. Ele é usado para questionar o motivo de algo. É comum também ouvi-lo sendo pronunciado farom, com som de F, provavelmente por influência da preposição fa, como se essa palavra fosse formada por outras duas, fa, rom, da mesma forma como favas que vimos antes. Mas de fato esse não é o caso, ela é uma palavra única mesmo. Como o varom questiona o motivo de algo, a resposta quase sempre vai ser feita usando-se val, que é a conjunção que acabamos de ver que dá o motivo de algo. Vamos ver exemplos então de perguntas com varom e respostas a elas. Varom willst du das nicht kaufen? Por que você não quer comprar isso? Weil's teuer ist. Porque é caro. Ou weil das ist teuer. Porque isso é caro. Warum tut das Mädchen brüllen? Por que a menina está chorando? Weil's nicht gewonnen hat. Porque ela não venceu. Ou weil das hat nicht gewonnen. Warum müssen wir springen? Por que precisamos correr? Weil wir spät sind. Porque estamos atrasadas. Weil wir sind spät. Warum sind Pflanzen grün? Por que plantas são verdes? Weil sie Chlorophyll haben. Porque elas têm clorofila. Weil sie haben Chlorophyll. Recapitulando. Vimos nessa lição 3 novos interrogativos. Wasfa, que significa qual. Favas, que significa pra quê, pelo quê. E varom, que significa por quê. E vimos também a conjunção val, que significa por quê, e é usada, entre outras coisas, para responder perguntas com varom. A conjunção val pode ser tratada como subordinativa ou coordenativa. Se é tratada como subordinativa, ela manda o verbo por final da oração subordinada, como de praxe, e pronomes pessoais que aparecem depois dela se tornam enclíticos. Se ela é tratada como coordenativa, a ordem dos elementos na oração não muda e os pronomes pessoais que aparecem depois dela não se tornam enclíticos. Meu muito obrigado aos queridos apoiadores do canal. Confira a campanha do Catarse e considere se tornar um apoiador também. Ou quem sabe você prefira mostrar o seu apoio com uma doação espontânea e única de qualquer valor via Pix ou PayPal? Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar sua curtida, pois tudo isso também é importante para o canal. Dá uma conferida no meu Instagram. Dankeschön und bis bald!